Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 14 de novembro. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que acordaram cedo para estar aqui conosco, para rezar um pouco mais, começar a nossa semana em oração. Bom dia, Elias. Bom dia, Rafaela, Catarina, Júnior Moreno e toda a família Minha Fé. Elias está com a cara assim de ligado, que passou de uma vigília assim. Ou então foi uma noite muito bem dormida. Foi sim. Amém. Graças a Deus. Bom dia, Catarina. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Elias. Bom dia a todos do programa Minha Fé. Amém. Deus abençoe. E bom dia, Moreno. Bom dia, irmã Rafaela, irmã Catarina, bom dia, Elias. E uma semana abençoada para todos nós. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos com as nossas orações, entregando tudo. Vamos partilhar também sobre o dia de ontem. Que bênção. Festa da nossa mãe, Nossa Senhora Rosa Mística. Eu pensei que não ia vir tanta gente, mas, como sempre, o nosso Senhor, Ele surpreende a gente. Vamos, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Vamos com nossa mãe, Nossa Senhora. Passa à frente, mãe, tá chegando o grande dia. Dia 27, cuida de cada uma das caravanas, de cada organizador de caravana. Você que tá com desejo divino dia 27, mas ainda tá sem dúvida, toca, mãe, cada um desses corações. Maria
rogai por nós. Bom dia, família Cidade Santa, família Minha Fé. Rafaela, que dia 27 seja um bálsamo na vida de todos que vão. A região de Capim Grosso, Gavião, Nova Fátima e Riachão do Jacuípe, que deseja receber a bênção do dia 27, é só entrar em contato comigo, pois é meu roteiro, ainda temos vagas. Olha você, vou repetir, tá? Você de Capim Grosso, Gavião, Nova Fátima e Riachão do Jacuípe, ainda tem vaga na caravana de Lu, de São José do Jacuípe. O telefone dela é o 99279-3308. 99279-3308. E você que está querendo, estou em dúvida, não sei se eu vou. Venha, em nome de Jesus, vai ser uma grande festa para Nossa Senhora Alvorada, às 4 horas da manhã. Depois dá um tempo para o café e entrar com toda a força na Santa Missa, às 7h30. Vai ser um dia assim muito especial. Bom dia, ora por mim, porque estou com medo de morrer sem vontade de trabalhar e é muito investida. Pensando em morrer, tenho depressão, meu corpo dói muito. Eu quero morar na Cidade Santa. Eu quero entregar você também que tem esse... Gente, a gente tem que aprender a usar as armas que Deus nos dá. É a oração. Eu tenho medo de morrer. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Eu posso morrer hoje, posso morrer daqui a 50 anos, daqui a 80 anos, daqui a... Deus é quem sabe. O que é preciso que a gente esteja gravado no nosso coração é que eu esteja na graça. Tudo aqui vai passar. Ontem o padre falava isso. Tudo vai passar. Já pensou? Os santos, quando tiveram conhecimento disso, a certeza de que isso tudo aqui é passageiro, queria logo ir embora e estar logo com Jesus.
mas porque está na graça. O tempo passa muito rápido. Então, não tenha medo da morte. Tenha medo do pecado. Morrer não é para ninguém ficar com medo de morrer, não. O pecado é que mata a alma. É dele que a gente tem que ter medo. Tem mais alguma mensagem aí? Tem uma caravana também de Serrolândia. Olha, Serrolândia. Serrolândia, eu já fui em Serrolândia. Eu nunca fui, não, Já, Rafael. É lá é do meu roteiro. Passagem do meu Mundo roteiro. Novo. Serrolândia, Várzea do Poço. Bom dia, minha bênção, minha fé. Irmã, ora por mim. A amante do meu marido está tramando contra mim. Estou sentindo muito medo dessa situação. Já não sei o que fazer. Eu quero entregar você também, minha irmã, que está passando por essa situação. Não tem, mais uma vez, que palavra que está ficando forte hoje, medo. Que Deus desterre todo o medo da sua vida. Medo é falta de fé. Medo, a gente precisa ter medo do pecado, mais uma vez. A gente não tem que ter medo das pessoas. Porque alguém foi não sei o que lá, num lugar lá e estão fazendo uma bruxaria para mim. Você não tem um Deus que é maior? O meu Deus é maior. É maior do que bruxaria, é maior do que qualquer tipo de ocultismo. E eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que ter medo, eu tenho uma mãe do meu lado. Eu tenho Nossa Senhora poderosíssima. Eu tenho São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Eu tenho meu anjo da guarda. Eu tenho o nosso Senhor que combate contra esses demônios dia e noite, que está sempre ao meu lado. Então não tenha medo, não. Fique em paz. E eu vou dizer mais uma vez para você, se desligue dessa situação. Às vezes eu vou dizer para ela, mas vou dizer também para todas as pessoas que estão passando por essa situação. O marido saiu de casa, tá em oração, mas volte a viver. Para de girar em torno, tudo girar em torno dessa situação. Comece a olhar para Jesus e entregue a Jesus para que você volte a viver. Para que você volte a ter a alegria de viver. O centro da nossa vida nunca pode ser uma pessoa. Nunca. Se o centro da sua vida for Jesus, você passa pela dificuldade que for. Amém. E assim, Rafaela, só vem isso. Quando a gente tem Jesus como centro da nossa vida, o mal ele já foi derrotado. Jesus já derrotou tudo que levanta contra a sua vida. Agora sim, ele também quer te levar junto. Então você tem que colocar Jesus como centro. Como é que a gente coloca Jesus como centro? É vida de oração, é eucaristia, é adoração. Como é que tá? Porque Deus ele vai movendo também no nosso medo, né? Quando vinha assim, medo, Jesus vem curando também o nosso interior. E à medida que a gente vai se entregando a Jesus, Jesus vai fazendo uma obra em nós. E aí depois ele inicia na nossa casa, nos nossos, no seu marido, na sua família, no seu filho. Isso são para todos. Todos aqueles que, né, quando Rafael ia entregando aqui, todos aqueles que estão com medo. Né, o que te leva a medo. Então deixa Jesus como centro da sua vida. Comece orando, entregando a sua vida. E deixa Jesus fazer. Jesus fazer no seu interior. Porque aí sim, quando ele estiver como centro, se você tem vida de oração, eucaristia, Jesus, ele vai operar. E quando você perceber, tudo isso já passou. É verdade. E eu vou falar um pouco sobre isso. Daqui a pouco a gente vai ler as mensagens, Catarina, para a gente resgatar um pouco isso, inclusive da missa de ontem e do momento de tarde, né, que foi uma bênção. Você que não esteve aqui conosco na Cidade Santa, mas que está vivendo a Cidade Santa aí na sua casa, na sua cidade. Ave Santa, Ave Pura, Ave Rosa Mística. Bom dia, Elias. Bom dia, minhas irmãs, Rafaela e Catarina. Bênçãos de Deus. Saí daí com minha fé recarregada. As tempestades, as provações, só têm me fortalecido. Estou na graça. Glória a Deus. Vivo por Jesus e Nossa Senhora e nada vai abalar
a fé que tenho no Deus do impossível. Ontem foi surreal. Que missa forte, linda, perfeita. Difícil descrever qual o momento mais forte. Fui tocada o tempo todo. Hoje só gratidão. Amo vocês, Anete. Nós também te amamos. Que bom que você está cada vez mais fortalecida. E a gente, com o tempo, vai percebendo uma coisa. Quando você vai mergulhando na oração e a sua fé vai se robustecendo, né? Que palavra difícil. Vai criando, raízes. Vai ficando cada vez mais forte. Sabe uma coisa que você vai percebendo? Que as tribulações não vão passar. Que as tempestades não passam. Elas chegam, sim. Mas você está diferente. A sua capacidade de suportar é diferente. Você suporta tudo em Deus. Você vem a aprovação, mas você está ali firme. Não tira a sua paz. Não tira a sua capacidade de amar. Não tira. Você permanece num estado de graça. É assim, é um exercício de fé, meus irmãos. Bom dia, Rafaela, todos da comunidade Cidade Santa. Ontem foi o céu. Um dia de graça, de bênção, sem palavras. Só gratidão a Deus por tudo. Jaqueline, de Santo Antônio de Jesus. E partilhar um pouco com vocês sobre o dia de ontem. Bom dia, aqui é Domingos Sancho de Barrocas. Dia 27 estou indo com 2 ônibus da caravana de São João Batista de Barrocas. Comunidade Rosa Mística. É o irmão de Manuel. Olha que bênção, é o irmão de Manuel, né? Que Deus abençoe, Domingos. Venha mesmo com esse povo abençoado, povo de oração. Povo que vem para aqui para rezar, né? Quem quer vir para a Cidade Santa para passear, eu acho que não vai gostar muito não. Mas quem vem para rezar, Ave Maria, tem um prato cheio. E ontem foi uma bênção. Ontem a gente não esperava essa quantidade de pessoas, porque tem o dia 27, a gente sabe da dificuldade de muitas caravanas, mas ontem veio muita gente. E assim, as pessoas com sede. No início eu pensei que ia travar um pouco, porque talvez pessoas novas que não conhecem muito essa forma de celebrar até carismática, mas quando o padre pisou o pé no presbitério, Elias tocou fogo, Elias. Não teve som, não teve ministério. É o poder de Deus. É o poder de Deus que chega e as pessoas se abrem em vários momentos assim que tocou a gente. Uma quantidade de pessoas com câncer veio para frente tocar em Nossa Senhora Rosa Mística. Emocionou todo mundo. Você acha que você tem problemas? Você acha realmente? Às vezes, uma pessoa, fulano parou, virou a cara para mim, não fala comigo. Aí já é motivo de você, porque essa pessoa me disse essa palavra. Aí já é motivo para você cair na tristeza, depressão. Pessoas com problemas reais, câncer. E ali na frente, entregando a vida deles a Nossa Senhora Rosa Mística. Foi um momento assim muito especial. Outro momento especial foi quando o padre pediu, claro, a providência que chega nessa comunidade. Nós louvamos cada dia, agradecemos a Deus sim. Porque a gente tem a certeza da nossa miséria, a gente sabe. Mas sabe como Deus é bondoso conosco. É pelas mãos da Virgem Maria que chega os tanques de 20 mil litros que chegaram para os banheiros. E assim, só louvar. A gente só tem motivo para louvar a Deus. E o padre pediu, né, que a gente orasse. E aí, eles se viraram para orar, né, pela Cidade Santa também, e orar pela vida de cada um. E a oração contra a inveja. Que mal é a inveja? É uma doença. A inveja mata a alma. Quero entregar você. Tem pessoas que lutam com inveja. E é um pecado que... É um pecado assim que constrange. Muitas vezes as pessoas não confessam. Quando vai para a fila da confissão diante do sacerdote, não confessa que tem inveja. E inveja é pecado grave. Peça, meu irmão, essa graça da cura. Não quer dizer que você seja pior ou melhor, não. Com toda a verdade, Senhor, eu tenho essa fraqueza. Me ajude. Me ajude, Senhor, porque eu quero viver na graça, Catarina.
Não é fácil lutar. Pode ser inveja, pode ser os ciúmes, pode ser tantas coisas. Pessoas avarentas, são alguns pecados assim graves. Gula, pessoas que têm problemas de descontrole sexuais. São fraquezas que às vezes as pessoas não contam na confissão. E é preciso contar. E essa necessidade, porque quando você ia falando, vinha assim, pessoas questionando que só foi uma vez, só foi um sentimento. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque não existe pecadinho, pecadão, né? Aquele pequeno sentimento ou pequeno pecado, né? Ou a pequena emoção alimentada, ele pode virar um demônio na sua vida, né? Acolha essas palavras aqui, saiu assim um pouco forte, mas é porque a gente pode, né? Uma mosca, eu partilhava com a irmã em casa e ela falava disso, né? Uma mosca pode virar um demônio na nossa vida, um demônio que a gente tem que lutar todos os dias, né? Assim, e o pecado da inveja, quando ele é alimentado, foi o que levou Caim a matar Abel, foi o que levou, né, o rei Salomão contra Davi. Então a gente vê isso na palavra de Deus, que a inveja é algo que existe, que é real, é um pecado que a gente tem que lutar todos os dias, utilizar as armas, nos fortalecer e lutar contra, porque ele destrói. Destrói a vida daquele que está sendo afetado, porque o que é direcionado, e destrói aquele que está alimentando, porque a gente perde a nossa salvação. É verdade, Catarina. Isso é verdade. E é uma luta, você não pode deixar, não esconda. É um pecado que você não pode botar para debaixo do tapete. E esconder e ignorar. Não, eu não tenho, não. Tem e precisa ser curado, sim. Precisa ser curado. Por isso o exame de consciência bem feito. Por isso está diante de Jesus, para que ele revele em nós. Tem fraquezas que talvez nem você saiba que você tem. E quando é essa necessidade da gente aceitar. E tudo parte daí. E Deus, ele age, né? Porque quando a gente fala desse sacramento lindo de reconciliação, a gente está ao nome, né? Reconciliação com Deus. A gente volta, né, a ter Deus próximo da gente. Muitas vezes a gente não sente Deus, a gente quer sentir Deus, mas é um pecado que está ali no oculto, que o mal se utiliza para a gente ter vergonha de partilhar, de falar com o sacerdote. Porque o sacerdote, no momento da confissão, é Jesus. Tenha isso em mente. No Diário Santa Faustina fala muito disso, né? Dessa representação de Deus por meio dos nossos sacerdotes. Você está reconciliando com Deus. Você está se tornando amigo de Deus naquele momento. E parte da humildade. É verdade. E eu quero dizer para você, meu irmão, hoje, né, toma uma decisão, busca uma confissão e volte a esse estado da graça. É tão bom quando você está na graça. Quando você, e assim, você está com a sua alma fortalecida. Você está em amizade com Deus. Você pode estar, o mundo está caindo na sua cabeça, mas você está ali firme. Esse é o estado da graça. Então busque estar sempre na graça. Ontem foi um dia assim especial, sim, dia de Nossa Senhora Rosa Mística. As pessoas necessitadas, a oração. Aquele senhor que estava, né, doente, que veio, que o padre fez oração. É assim, a missa aqui na Cidade Santa é muito real. As pessoas apresentam problemas reais. Problemas reais. E assim, o evangelho, ele é vivo. Tá ali diante de nós, é mais do que uma pregação. Ele apresenta para nós todos os elementos do evangelho. O evangelho está ali, ó, e você está usando aquela situação, tá vendo? O evangelho de ontem, né? Que evangelho rico, o do domingo, que fala da perseguição. Ah, você se admira com as pedras preciosas? Haverá um dia, sereis perseguidos, serei... E aí, cadê a sua fé? Está preparada para esse dia, quando chegar? Às vezes a gente quer muito
a gente quer muito aquela missa forte, mexe com a nossa emoção, a gente chora, a gente diz que ama Jesus. Quem quer ser curado, todo mundo levanta a mão. Quem quer ser de Jesus para sempre, todo mundo levanta a mão. Chega em casa, o marido tá daquele jeito, a esposa tá daquele jeito, já solta aquele nome. Os cachorros todos. E você nem consegue silenciar. Você acabou de vir da missa. Você acabou de vir da missa e já perdeu a sua graça. E não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Eu vou repetir só um trecho do evangelho de ontem. Ele diz: antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Você diz que tem fé, mas não se engane. Deus vai colocar as situações para você testemunhar. Foi para isso que você está aqui, para testemunhar o nome de Jesus, que Jesus te trouxe a esse mundo. Foi para dar testemunho desse Cristo na sua casa. Aí as pessoas confundem, eu preciso esclarecer isso. Quando fala dar testemunho, não é para você pega uma bandeira e Jesus e briga com todo mundo. Aparece um protestante, você briga. Aparece uma pessoa do candomblé, você briga. Aparece alguém de outra religião, de outra denominação, você briga. Não é isso. Isso não é dar testemunho. Dar testemunho é você silenciar quando precisa. Cristo, ele é vivo. Quem é de Cristo, você percebe. É pacífico quando tem os momentos que se levanta, tem. Mas o Senhor, ele vem com toda a força. Quando tiver que denunciar aquilo que é errado, denuncia. Mas Jesus é na autoridade do Espírito Santo. É na autoridade. Às vezes as pessoas querem ganhar no grito. Acha que isso é testemunhar a fé. E não é. Não é. Não adianta que não é pelo grito que você vai converter o seu marido, nem os seus filhos. É pelo seu testemunho no silêncio. É no seu testemunho na resignação, na sua capacidade de suportar os sofrimentos. Só fica assim. Jesus hoje quer de cada um essa mudança. Porque dar testemunho parte, né, de você mudar. Deixar Deus mudar sua vida. Né? A gente iniciou falando do medo. Olha o caminho que Deus está traçando hoje no nosso programa. Né? Deus falou para você que tinha medo, que sofre de depressão, que está sofrendo com as batalhas em casa. Mas como é que está você? A sua entrega com Deus. Acolha isso hoje no coração. Como é que está com a sua entrega com Deus? Deus hoje ele quer transformar a sua vida. E transformação, nitidamente as pessoas vão enxergar Jesus em você. E não vai ser necessário você falar palavra alguma, porque Cristo vai estar em você. Então essa transformação passa pelo meio de uma confissão. Muitas dores, às vezes, muitas investidas do mal, né, que é o que a gente vai chamando de opressões, acontecem porque a gente vai dando essas brechas. A porta pode estar fechada, mas existe uma janelinha ali que Deus está querendo fechar e você não está permitindo. E aí o mal entra na sua casa. E aí o mal entra no seu coração. E aí a gente fica sem forças para lutar. Catarina, eu lembrei de eu li essa história de São João Maria Vianney. E assim me tocou muito, porque assim tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. E ele disse que naquela época São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, a gente sabia, né, que tinha uma certa dificuldade, né, e de aprendizado, mas Deus quis que ele fosse sacerdote, se tornou um grande sacerdote num povoadozinho chamado Ars. E ele foi para lá. Só que o santo
aquele que Deus concede essa graça, esse dom da santidade, ele atrai multidões. E daqui a pouco, uma multidão ia para Ars para participar da missa e escutar a pregação daquele santo. Só que ele tinha uma vozinha assim, ó, pequenininha. Não tinha Elias, entendeu? Não tinha som, não tinha fumaça. Não tinha. E ele falava assim baixinho. E aqueles últimos que estavam lá no fundo praticamente não escutavam nada. Deixava de ir? Não. E certa vez um advogado foi e saiu de lá. E aí chegou em casa assim, né? Totalmente emocionado. E aí uma pessoa perguntou para ele: o que foi que você viu nesse lugar de tão impressionante? Ele disse: eu vi Deus em um homem. Amém. Foi o bastante para converter ele. Amém. Ele viu Deus em um homem. Amém. Que as pessoas da sua casa vejam você, veja Deus em você. Veja Deus em tudo que você faz. Talvez você não diga uma palavra, mas que eles possam ver Deus em você. Amém? Amém. E olha as mensagens chegando. Bom dia, povo de Deus. Peço oração para minha família, meus filhos. Queria saber se vocês vão trazer blusas já do Réveillon para Itabuna. Vocês são uma bênção em nossas vidas. Não percam um programa. Deus abençoe todos. Sou de Itabuna. Olha, vamos levar tudo. Tudo que a gente tiver, nós vamos levar grande parte para Itabuna no dia 22. E olha, se prepara. Se prepara porque vai ser uma grande festa. Você de toda a região de Itabuna, no dia 22, às 15 horas, na quase paróquia de Nossa Senhora das Graças, o bairro do Jaçanã. Ah, mas, poxa, Rafaela, bem no meio da tarde a gente trabalha por Deus. Por Deus. Pense em um momento. Olha, falar pro seu patrão, reza antes, tá bom? Não pede assim de vez, não. Reza antes. E depois você fala: olha, eu preciso estar lá. Eu preciso desse momento com Jesus. Um grande momento de oração. Não vai ser nenhuma, nem 2, nem 3 horas. Aí vai ser só o tempo que Deus, a gente vai para lá para celebrar o nosso Deus. E você também, que queria doar algo para a cidade de Santa, você que tem a sua roçazinha, quiser doar, pode doar, a gente vai trazer todas as doações de vocês. Nós vivemos da providência. Estamos montando o segundo café, o Café do Céu, precisa de muitas coisas. E a gente está assim, pedindo, a gente confia na providência. Somos quase 5 pessoas na comunidade. Precisa da ajuda também de vocês. Então, o que vocês quiserem. Eu quero doar um pano de prato, pode doar. Ótimo. Pode doar. Eu quero doar uma raiz de aipim. Olha, pessoal, todo mundo gosta de aipim. Amém. Então, doe o que você quiser. Bom dia, irmã Rafaela. Que Deus abençoe nessa semana que se inicia. Um abraço para o meu irmão Elias, Chino de Pedrão. Amém. Vamos para o nosso evangelho, que hoje esse tema rendeu. Rendeu. É o evangelho de São Lucas, o capítulo 18, do 35 ao 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Um evangelho conhecido da gente. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. E assim me emocionei nesse evangelho. A gente vê a cena. E assim ontem, no momento de tarde, aquele povo, né, indo atrás de Jesus e gritando com os exames nas mãos, com a carteira de trabalho. Pessoas com laudos médicos e Jesus passando. Jesus, me cura, Jesus. Jesus, tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia dos meus filhos que estão nas drogas. Tem misericórdia. É o mesmo. O povo é o mesmo. O povo continua clamando e é o mesmo Jesus que passa no meio de nós. E continua curando e libertando. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Porque Jesus continua realizando os seus milagres. Amém. Basta que você creia. Se você está passando por uma situação difícil aí na sua casa, basta que você grite: Jesus, tem piedade de mim. E ele vai, se você tiver fé, como desse cego. As pessoas na frente pediam para que ele parasse, mas ele não parava. Ele não parava quando escutava uma reclamação. Você também não pode parar. Você pode estar gritando agora o nome de Jesus e pessoas dizendo: para de ir lá nesse lugar, na Cidade Santa. Para de ir para a sua igreja, na sua paróquia. Toda hora é só rezando. Parece que ficou maluca. Não, nós sabemos por quem nós estamos gritando. Nós estamos gritando por esse Deus que tudo pode. Não que seja um Deus do impossível, eu estou começando a mudar essa minha linguagem. Um Deus do impossível, não. Um Deus do possível, porque não existe impossível para Deus. Porque Ele é o Deus do possível, porque tudo é possível a Ele. E eu quero entregar você, meu irmão, que está passando por essas situações. Não desanime, como esse cego não desanimou. E Jesus curou. Jesus olha o que foi que Ele disse. Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. E às vezes a gente está pedindo uma cura e Deus está querendo nos dar salvação. Que é mais importante. A tua fé te salvou. Mais do que a cura. Olha como Jesus vai além. Jesus vai além. A gente pede a cura a Ele. A cura chega, mas não é o mais importante. Deus está querendo te dar a salvação. E foi a tua fé que te salvou. Continue acreditando. Continue tendo fé. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele continua operando os seus prodígios e os seus milagres. Basta que você busque a Ele. Não tem um negócio, me falaram que basta eu fazer isso e assim, e eu vou alcançar. Não. O caminho já foi traçado pelo próprio Deus e está no seu evangelho. Está no evangelho. E tudo que é fora disso é contra a fé cristã. E tudo que está fora do evangelho, tudo aquilo que não foi revelado por Deus, e isso é contra a fé cristã. Busque a Deus. Você não precisa recorrer. Você precisa recorrer a Nossa Senhora. É a Jesus. E eu queria entregar pessoas assim que estão se sentindo enfraquecidas na fé. Que por meio das nossas palavras hoje, que por meio desse programa, que você saia daqui preenchido. Que Jesus te encha nessa manhã. Te encha com todo o fortalecimento. Nós clamamos ao Espírito Santo de Deus para te fortalecer, te encher, para você crer que esse Jesus, Ele pode fazer na sua vida. Ele faz na sua vida. Diante de toda e qualquer dificuldade, se você está escutando agora a gente aí no hospital, se você se encontra hospitalizado, está internado, e a sua fé está vacilante, que Jesus neste momento te encha e te fortaleça para você enfrentar. Porque ontem a palavra disse que haverá as dificuldades, que é batalha em nome de Jesus, mas que quando a gente tem fé, a gente dá esse testemunho. E hoje Jesus está dizendo que Ele cura, que é possível você ser curado, que é possível, né, a sua vida ser transformada.
a transformação do seu casamento, a restauração do seu casamento, a restauração do seu emprego, aquilo que você está pedindo a Deus, que é possível Ele fazer, mas que é necessário que tenhamos fé. Mas como é que está a sua fé? Se ela está oscilante, se ela vacila. Às vezes a gente entrega e toma das mãos de Deus. Veio agora essa palavra. Eu entrego, às vezes nos momentos de oração eu entrego, Jesus, eu quero. Jesus me faz enxergar. A gente pede, mas a gente toma. Toma como? Na primeira adversidade, a gente começa a duvidar de que Deus pode fazer na sua vida, que Deus pode fazer na sua saúde, que Deus pode fazer na sua casa. A gente começa a questionar Deus. E isso é falta de fé. A gente começa a esmurecer nas orações, porque é a oração que é alimento, é a oração que nos alimenta. A gente esquece de que a gente tem Nossa Senhora, uma mãe que pode interceder ao nosso favor. Rafael iniciou falando isso, né? Utilize as armas. Tudo isso alimenta a nossa fé. Buscar a Jesus é o alimento. Como é que a gente busca? Mais uma vez eu vou repetir. É oração, é missa, é eucaristia, é adoração. Leve Jesus para a sua vida. Leve Jesus para a sua casa. Amém. E Ele vai te curar. Eu creio, Catarina. E sabe uma coisa, uma imagem que vinha muito? Uma montanha russa, assim. Pessoas como uma montanha russa de altos e baixos. Quando tá tudo bem, você tem uma fé forte, mas quando tá tudo mal, você se joga no chão e é um horror, você não quer ir para lugar nenhum, não quer ir para missa, não quer. Isso não é ter fé. Isso não é ter fé. Ontem falava que toda essa ocasião é ocasião para testemunhar a fé. E pessoas que não têm o que testemunhar. Peça essa graça hoje. Hoje é Jesus, eu quero, Senhor, suportar. Eu quero, Senhor, sim. Eu quero, sim, Senhor, ter essa cura como esse cego. Mas antes eu quero pedir ao Senhor o dom da fé. Eu quero, Senhor. Eu sei que muitas vezes eu venho na Tua presença sem fé, Jesus. Mas eu creio. Porque aquele que pedir, recebereis. É a palavra de Deus. Então eu te peço, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor. Me tira desses pensamentos. Às vezes a minha razão me atrapalha. Agora o Senhor está falando. Ainda mais para você que é só razão. Tudo tem que ser exato como a matemática. E nem tudo é exato como a matemática. Você precisa deixar o seu coração à disposição do Senhor, a sua razão, iluminada pela fé. A nossa razão deve ser iluminada pela fé. Muitas vezes vai estar diante de vocês, mas não é isso que está. E por isso que a fé nos ajuda a caminhar. Ajuda a ter discernimento. Eu peço o Espírito Santo. Quero te pedir, Espírito Santo, essa graça. O dom do discernimento, da fé. Ilumina a minha fé, Espírito Santo. Vem iluminar, me dando a fé. Me dando a fé que eu ainda não tenho. Que eu possa me abandonar inteiramente, sem, como a Catarina disse, sem pedir de volta. Não, porque aquilo que está nas mãos do Senhor, está nas mãos do Senhor. Júnior Moreno, eu sei que é um tema que dá pra gente passar o dia falando e o Senhor vai falando, porque assim, é o nosso dia a dia. Toca numa dimensão que é muito cara, que é a nossa fé. Sem dúvida, irmã. E a gente tem uma visão saudável e muitas vezes não consegue ver o que está bem à nossa frente, né? Como, por exemplo, os testemunhos que a gente traz aqui no Poder da Minha Fé, no Minha Fé. A gente fala muito dos testemunhos e muita gente ainda vivenciando, às vezes dentro da própria família, às vezes dentro do próprio convívio, pessoa, algum amigo, e os testemunhos de fé. E tem gente que ainda não consegue confiar em Deus, permanece cego, mesmo enxergando, e se confia apenas no homem, se confia apenas no real, apenas na realidade que ele consegue enxergar. Mas o agir de Deus está no sobrenatural. E ele não consegue enxergar, apesar de tudo, ele continua incrédulo.
Então que o nosso Senhor hoje possa tirar essa trave do olho para que você possa enxergar, sentir e vivenciar as maravilhas que Deus tem preparado para você. E você muitas vezes está de olho fechado e não consegue enxergar. A oportunidade está bem na sua frente e você não quer aceitar. É como se Deus estivesse te dando um presente e você não estivesse abrindo os olhos nem estendendo a mão para receber. Abra os olhos. Deus está aqui te dizendo, né, assim como o cego ouviu a voz de Jesus, que você sinta o poder de Deus na sua vida, que você abra os olhos, que você possa reavivar a sua fé e receba esse presente de bênçãos na sua vida. Amém. Amém. Sabe uma coisa, Moreno, que você falou? Uma bênção, né? Júnior Moreno tá danado, meu filho. É o poder da fé. É o poder da fé. Também. E sabe uma coisa, Moreno, que você me fez recordar? São Francisco de Sales, que é a primeira porta da nossa fé. São os nossos ouvidos. E antes de pedir o dom de enxergar, Deus deu àquele cego o dom de escutar. E ele escutou. Quem é esse que está aí? Ele escutou a voz. Então, começa com o escutar. Tem pessoas que não conseguem escutar a voz. Jesus está gritando, mas são cegos porque não conseguiram, não conseguiram escutar a voz do Senhor para destravar a sua cegueira. Porque é Jesus que arranca essa trave. Então peça o dom de escutar. Por isso que muitas vezes na Santa Missa as pessoas escutam o Evangelho e perguntam depois qual foi o Evangelho. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque o demônio ele toma conta dos ouvidos e trava e você não consegue entender nada. Então peça graça a Deus. Todas as vezes que você escutar a palavra, eu quero aprender, Senhor, a te escutar. Eu quero te escutar. E uma coisa que o Júnior Moreno me falou também que me tocou muito. Pessoas que acham que enxergam. Quem é que enxerga? É que era que estava cego. Aquele cego, o cego do Evangelho, parece que enxergava mais do que os outros. Porque saiu em direção a Jesus. E os outros? Às vezes a gente anda achando que está enxergando e não está. E não está. Está caminhando para um grande buraco. Então que Deus te dê a graça, meu irmão, minha irmã, hoje de enxergar. Peça graça a Deus. Senhor, tira hoje essa trave. Eu estou fazendo tudo errado porque eu não estou enxergando, Senhor. Dai-me o dom de enxergar, de ver a tua vontade diante de mim. Na minha casa, no meu trabalho. As pessoas atrapalham o agir de Deus porque não conseguem enxergar. Não conseguem. E isso é graça. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem me conduzir. Tira essa cegueira dos meus olhos. Com os meus filhos. E às vezes você pensa em falar, daqui a pouco estraga tudo. Marido em casa. Senhor, dá-me a graça de poder enxergar. E esse permanecer, né, esse enxergar diante de todas as dificuldades. Porque Jesus ele está passando e a gente não enxerga. E foi isso que também ficou no meu coração. Jesus ele está passando e a gente não vê Jesus passar. Então esse cego, quando o Rafael ia falando, realmente, esse cego era o que mais via Jesus. Jesus, ele conseguia enxergar, Catarina, Jesus. E Jesus passa na nossa vida, quer fazer, mas o desespero, as dificuldades faz a gente afundar. O medo faz a gente... Verdade. O medo do início do programa. O medo do início. Faz a gente não ver que Jesus está passando, que Jesus está aí, Amém. Em você. Amém. É um evangelho muito rico. Leve essa palavra para o seu dia, para a sua semana. E os aniversariantes de hoje, Antônio do Som, de São Gonçalo dos Campos. Antônio lá, né? Nosso parceiro. Ele ajuda bastante na Cidade Santa. Deus abençoe você, Precisou Antônio. Com ele é graças a Deus, coração imenso, Antônio. Que Deus te abençoe você e a sua família. Luiz Henrique é meu irmão. Que Deus abençoe Luiz Henrique.
Henrique, Deus te abençoe lá em Mundo Novo, 41 anos. Meu irmão, a idade chega para todo mundo. Uma hora chega. Deus abençoe você, Lio, Beatriz. Que Deus te dê, te acumule de muitas bênçãos, de muitas graças, meu irmão, que estou sempre aqui. Eu estou aqui para orar também pela minha casa, pela minha família. E vocês sempre estão nas minhas orações. Lorena, 1 ano de idade, é a Margosa. Sidney Brito, em Jacuruna, na cidade de Jaguaripe. Thalita Fernandes, em Serrana, em Minas Gerais. Olha que bênção. Maria Eduarda, 3 anos, em Itabuna. Bárbara Luiz, em Santanópolis. Luiz Barbosa, 1 mês, em Bicaraí. E José da Cidade Santa. Amém. Filho de Davi e Vanessa, 1 aninho. Filho da Cidade Santa, nasceu na Cidade Santa. Já tem uma geração aí que não pode nem dizer como você nasceu onde. Eu sou da Cidade Santa. Eu nasci lá em Salvador, mas a minha vida toda é na Cidade Santa. Meu afilhado lindo, que Deus te abençoe. Acumule você de muitas bênçãos. Tem mais alguém aí, Moreno? Tenho sim, tem a Maria Luísa de Barra Grande, está aniversariando. Matheus Pereira de São Cristóvão, o aniversário dele também. O Augusto Mateus fez aniversário ontem. O Augusto Mateus, parabéns para você, Deus te abençoe também. E a Sandra Regina, da São Martim, também está aniversariando hoje. A Sandra Regina, parabéns para todos os nossos aniversariantes de hoje. Eu tô enrolando, Júnior Moreno, eu tô enrolando aqui um pouquinho porque a musiquinha sumiu aqui, agora apareceu de novo. Júnior, eu quero colocar uma intenção especial. Ontem, Dona Matilde fez aniversário. 105 anos, Júnior. Estava na Cidade Santa. 105 anos, durinha. Olha. Será que a gente chega? Eu acho que a gente não chega, não. Só se Jesus quiser. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Parabéns pra você. Hoje é seu aniversário. Agora sim, com a musiquinha fica muito mais legal, né? Hoje tem bolo de laranja pra quem tá aniversariando. Olha, Dona Matilde, ele caprichou, viu? Sabe que a senhora tem 105 anos, não pode, né, com os exageros, as coberturas. Tem que ter Foi cuidado. o bolo de laranja. Vitamina C aí pra cuidar da saúde. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Nossa Senhora proteja uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.